Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior Queiroz, essa é a aula de número 2, a matéria é o livro 4, Livros Poéticos, esse aqui, do curso básico em Teologia, do Seminário Ele Cristã de Goiânia, Goiás, mantido e administrado pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, em Goiânia. Hoje nós vamos para o capítulo 4, né? Das características específicas, hoje um pouco mais técnico, né? Sobre livros poéticos, sobre a poesia de Israel, sobre o gênero literário em geral, tá? E vou começar aqui pelo capítulo 4 do seu material. As características específicas da poesia. A poesia é um gênero literário artístico abundante em figuras de linguagem e pensamento, né? Tem muitas figuras de linguagem no meio da poesia, tá? Tais figuras, né, são usadas como forma de expressão ou de ilustração. Entre essas figuras, se destacam a símile, a metáfora, personificação, a hipérbole e a apóstrofe. São muito utilizadas essas figuras de linguagem aqui. Em português, a gente estuda isso, né, para fazer concurso, para quem é estudante de literatura, estudantes da língua portuguesa também utilizam muito isso aqui, tá? Vamos começar pela metáfora. Metáfora é uma comparação por representação, mas ela não é formal, isso é, não tem a palavra como, né? Em Salmo 23:1 fala, o Senhor é meu pastor, está dizendo que é meu pastor, é uma metáfora, tá? Não é como meu pastor, ele é meu pastor, tá vendo? Essa figura é uma figura de linguagem, claro que, né, Deus não é o pastor de ovelhas lá, né? Tá fazendo uma comparação aqui metaforicamente, tá? Em outra passagem bíblica é possível notar um único versículo, 6 metáforas, no Salmo 18, verso 2. O Senhor é o meu rochedo, tá vendo? A pessoa entende que essa figura de linguagem está dizendo Deus que ele é forte, poderoso, mas aquilo está falando que ele é o meu rochedo, não é uma pedra, né? Não é, né? É o meu lugar forte, é o meu libertador, né? Então, cada uma dessas aqui é uma metáfora, tá? Essas metáforas são comuns na linguagem poética. Lembre-se, esses livros poéticos, deixa eu só reforçar isso aqui, falei na aula passada, os livros poéticos, eles são considerados livros poéticos porque eles foram escritos na forma poética. Talvez em português você não consiga ver bem, né, no livro de Jó. Alguns falam, mas livro de Jó não é, né, é um livro histórico e tudo. Não, mas ele foi escrito na forma poética. Era comum em Israel escrever na forma poética por dois motivos. A poesia é mais fácil de gravar, né? E também isso era cantado, né? Essas poesias eram cantadas. E quando você canta, você grava melhor. Então se escrevia muitos textos naquele tempo na forma poética, tá? Então os livros poéticos são livros poéticos porque eles são escritos na forma de poema, né? No gênero poético, tá? Em sua maioria. Apesar de que eu expliquei na aula passada que outros livros da Bíblia também têm poemas, né? Tem versos, tem cânticos, tá? Mas esses aqui, especificamente, a maior parte deles foi escrito em linguagem poética, tá? Então, primeira metáfora. Segunda, símile. Símile é uma comparação por semelhança em vários pontos, né? Ela tem a palavra como, né? Ele é como a árvore. Então, está comparando ele com a árvore, né? Não está dizendo que ele é uma árvore. Viu a diferença? Essa aí é a símile, é uma semelhança, tá? Colocada em vários pontos, tá? E ele é como a árvore, está no Salmo 1, versículo 3, tá? Depois vem a alegoria, alegoricamente. Uma alegoria é uma representação que adiciona um ou mais significados.
ela também é uma comparação, tá? Mas ela adiciona mais significados nessa alegoria, tá? Na interpretação literal de um texto. A alegoria também é compreendida como um conjunto de metáforas reunidas em torno de um tema central, né? Então, tem um tema central ali e alegoricamente representa mais, tem mais significados, tá? É muito usado isso aí, né? Em livros, né? Em apresentações, a alegoria é muito utilizada, tá? Tem vários significados. Depois vem a metonímia. Metonímia é a palavra onde a palavra é substituída por outra palavra, né? Em Salmo 73, verso 9, fala assim, a sua língua percorre a terra, né? Quer dizer, a sua palavra percorre a terra, a língua substituindo palavra aí, né? Na metonímia usa muito isso, né? A substituição de elementos aí dentro do texto, tá? Depois vem a personificação. Objetos e seres inanimados são transformados em seres vivos, é dado personagem para eles, é dado persona para eles, tá? Para esses objetos e seres inanimados. Veja em Salmo 35, verso 10. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha, né? Então eles dão vida aos ossos, por exemplo, aqui nesse texto aqui, né? A personificação personificou os ossos, tá? Daí vem a sinédoque, né? Sinédoque é outra figura de linguagem que emprega uma palavra no lugar de outra, mas não é do jeito da metonímia, né? A diferença é o emprego no lugar de uma pessoa, né? Não de coisas e objetos inanimados ou coisas que não se pode, né? É pessoal isso, tá? Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Note que a língua representa a pessoa, né? Então, é uma pessoa no lugar. Então, sinédoque se refere à personificação aí também, tá? Hipérbole. Hipérbole é um exagero perceptivo que visa dar ênfase, né? Todas as noites faço nadar o meu leito, né? A pessoa vai nadar ali na cama, né? Morro de raiva, né? Então, morre coisa nenhuma, né? Hipérbole é esse exagero aí para enfatizar a posição que a pessoa está querendo dizer. Depois vem a apóstrofe, é outra figura de linguagem, né? É semelhante à personificação, mas se dirige a pessoas ausentes, objetos inanimados ausentes, que não estejam próximos, né? Que tens, ó mar, que assim foges, né? O mar nem está aqui, e a pessoa está se referindo a ele. É uma personificação de seres que estão distantes, que não estão presentes, tá? Então, é bem parecida, tá? Com a personificação apóstrofe. Depois vem o antropomorfismo. Tem algumas figuras de linguagem aqui, até para pessoas acostumadas, elas vão ter difícil a pessoa separar uma da outra, né? Eu vou pontuar todas elas aqui, que você vai procurando elas no texto e vai se acostumando com isso, tá? Antropomorfismo, né? A Deus são atribuídas características físicas humanas, né? Essa figura de linguagem se chama antropomorfismo, né? Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, né? Como se Deus fosse um homem, né? Nesse caso aqui, tá vendo? Depois vem a antropopatia. Antropo é o homem, tá? É do grego, tá? Antropo, né? Antropopatia ao invés de características físicas a Deus, atribui-se sentimentos humanos. Antropomorfismo, né? Morfologia de Deus parecida com a do homem, antropo é o homem, né? E aqui patia, porque fala de sentimentos, tá? Antropopatia, ao invés de características físicas a Deus, nós atribuímos sentimentos humanos. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Ira e furor aí é sentimento humano, tá? E colocado aí como se Deus tivesse sentimentos humanos, né? É difícil para a pessoa
que não entende a característica de Deus, compreender isso aí, né? Litote, litotes, muito usado também na nossa literatura, né? Afirma uma coisa pela negação do oposto, tá? Assim o salmista canta. Um coração compungido, aí ele nega o oposto, ó. Compungido e contrito, não desprezarás a Deus, né? O oposto disso é negado em seguida, tá? Isso se chama litote, é um recurso de linguagem muito utilizado por escritores. Então, você que quer ser escritor, você vai utilizar todas essas figuras de linguagem aí, apesar de muita gente hoje escreve, não tem nem noção disso daqui, né? Não sabe o que é necessário para se escrever, para um bom livro, né? E, aliás, se você quiser escrever um bom livro, né, nós podemos indicar aí uma boa editora e uma forma aí, eu gosto de incentivar as pessoas a escreverem, tá? E uma forma de você escrever sem precisar digitar, por exemplo, você vai digitar no seu celular, ele vai escrever em texto, tal, e usando aplicativo para facilitar, mas você não vai escapar de fazer um bom texto, uma boa figura de linguagem aí para, né, para o seu texto ficar com a qualidade literária mais adequada, tá? Bom, aí vamos para a poesia hebraica, né? Esse seguro de linguagem geral, né? Para tudo que é poesia, tá? Na poesia hebraica, tá? É diferente do estilo ocidental, né? No Ocidente, nós usamos poesia de um jeito, e no Oriente, né? Principalmente no hebraico, é usado diferente, especialmente pelo fato dela não ter a métrica, tá? A poesia hebraica não ter a métrica. É a forma regular de escrever versos de uma poesia que nós temos, né? Aquela terminação de rima, de repetição, tá? De um som parecido, né? Em dois ou mais versos e tal. Aquela métrica da nossa poesia não é uma coisa comum na poesia hebraica, tá? Ao contrário do português, inglês, latim ou poesia alemã, a poesia hebraica não depende de rima ou de ritmo, tá? Ela é contada de uma forma diferente. Olha só, as classes da poesia hebraica. Primeiro, drama poético, né? Várias cenas são apresentadas em verso, né? É um drama, né? Uma dramatização, né? Contadas em verso, né? Em várias cenas aí, tá? Versos líricos poéticos, tá? Poemas que têm o intuito de serem cantados, tá? Foram produzidos para serem cantados. Aquele lá conta uma história, né, em verso, e esse aqui tem a função, é produzido para que seja cantado, tá? Os salmos possuem, na sua maioria, os tipos de poesia, tá? Para cânticos, né? Elegias, intercessões, monólogos, visões, rituais, etc. Tá? Os salmos é um caderno de poesia de louvores de Israel, tá? Era cantado ali, pelos mesmos motivos que eu estou explicando para vocês aqui, tá? Pela facilidade de se gravar, pela beleza do texto, né? Citado em verso e em prosa e por aí vai, tá? Didática poética. Estou falando de poemas de Israel, tá? Da poesia em Israel, né? São poemas de didática poética destinados a ensinar. Ele é feito na forma poética, mas tem a função de ensinar, né? De repassar ali algumas coisas, né? Tem muito disso no livro de Provérbios, por exemplo, né? Baseado em didáticas poéticas, tá? Idílios poéticos são cenas campestres ou pastoris em forma de versos, tá? Já que Israel é um povo bucólico, né? Pastoril, e isso eleva esse idílio à poesia, tá? Ou elégias ou elegias, poemas de pesar ou lamentação. Elegia é aqueles poemas de choro, né? de lamentação, né? Na música eles chamam de sofrência, de sofrer e tudo, né? Na verdade, é uma forma poética de lamentação ou de pesar, né? Porque lá eles não usam muito, né, nessas músicas, não se usa muito a rigor
o poema ou a qualidade literária, mas mesmo assim não deixa de ser uma elégia poética, tá? A poesia hebraica usa paralelismos, tá? Paralelismo, então, são vários paralelismos que a gente precisa observar. É preciso estudar isso para a gente perceber no texto, né? Perceber nos textos bíblicos, né? A qualidade literária. Eu volto a afirmar para vocês, a qualidade literária da Bíblia é muito superior a todos os livros que eu já conheci na minha vida, né? Porque é muito bem definido, tudo isso que eu estou te explicando aqui é muito bem definido ali, tá? Então, o paralelismo pode ser dividido nos segundos tipos de paralelismo: sinônimo, antitético, né? E sintético, né? Antitético vem de antítese, sintético vem de síntese, tá? Sinônimo, antitético e sintético. Vamos aqui a um resumo deles. O sinônimo é onde a segunda linha repete ou reproduz o que está na primeira, tá? São sinônimas, são parecidas, é a mesma coisa repetida, tá? Senhor, quem habitará no teu santuário? Estamos falando de poesia, né? Então, o sinônimo, se fosse palavra, é uma palavra que é a mesma coisa, duas palavras que têm o mesmo significado, vamos dizer assim. Aqui são dois textos que é a mesma coisa, onde se repete, né? No Salmo 15, que ele deu de exemplo aqui, Senhor, quem habitará no teu santuário? Né? Interrogação. Quem poderá morar no teu santo monte? Né? Se repete e reproduzindo o que já estava dito na outra linha, né? Isso é sinônimo, tá? Essa linha é sinônimo daquela. Apesar de não serem iguais, exatamente iguais, né? Elas têm a mesma ideia, tá? Depois vem o antitético, ou vem de antítese, como eu disse, tá? Contrário, ao contrário, né? Então, na segunda linha, a ideia é oposta à da primeira linha, tá? Como dando um contraste, né? Um recurso muito útil também, né? E muito utilizado na Bíblia, né? Veja no Salmo 1, verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, a primeira parte é o contrário da segunda parte. Isso aqui e aquilo ali. A Bíblia é cheia de antíteses, assim, tá? Depois vem síntese, né? O sintético. Na segunda linha se completa ou se amplifica a ideia da primeira, tá? Então, na primeira parte, temos uma ideia, na segunda parte, temos uma ideia ampliada, amplificada, completada pela segunda parte ou segunda linha, tá? O segundo texto, o segundo parte do texto, tá? Aqui ele usou Salmo 19, versículo 7, tá? Nós chamamos esse pequeno texto de sentença, né? A primeira sentença da segunda sentença, tá? A primeira sentença diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Na primeira. Na segunda parte, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Tá vendo? Deu uma explicada, uma melhorada, uma amplificada nessa ideia que estava na primeira parte, tá? Ainda temos mais 3 tipos de síntese, tá? A sintética basicamente é essa ampliação da ideia, a explicação da ideia, mas a síntese ainda tem a conclusão, tá? Como em Salmo capítulo 2, verso 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, tá? Ali é a conclusão, ele conclui aquilo, ele não está amplificando, ele está concluindo aquela ideia ali, tá? A comparação, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, né? É uma síntese também, né? Comparando, tá? Comparatória. A razão, beijai o filho para que não se irrite, não pereças no caminho, porque dentro de pouco lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos aqueles que se refugiam. A razão vem de raciocínio, de inteligência, né? Então é uma síntese, uma terminação inteligente para esse texto aqui, né? Para esse trecho aqui. Bom, temos outros tipos de paralelismo, menos importante do que os 3 citados, tá? Mas que também precisa de uma certa atenção, né?
Temos o paralelismo analítico, temos o paralelismo climático e o emblemático, tá? E o quiasma também, tem mais um quarto paralelismo aí, tá? Que são paralelismo também, textos paralelos, não um texto comparando com o outro, tá? Em formas menores e em formas maiores. Aqueles que eu citei são bem utilizados, bem úteis, né? E bem usados na Bíblia, tá? Bom, vamos para o capítulo 5, a poesia bíblica. Capítulo 5, a poesia bíblica. Como tratado anteriormente, será estudado as formas da poesia bíblica classificadas em poemas sapienciais e poemas ínicos. Poemas sapienciais e poemas ínicos, tá? Primeiro, literatura sapiencial. Vou dar uma geralzinha aqui, porque depois vai ser detalhado isso mais a rigor lá no outro capítulo, na frente, tá? A palavra, né, sapiencial vem de sabedoria, de saber, tá? Vem do latim de saber, né? Homo sapiens, o homem sábio, né? O homem inteligente, tá? Então, literatura sapiencial é literatura inteligente, vamos dizer assim, tá? A primeira característica da literatura sapiencial é a sua utilidade na aplicação para o leitor. Ela é inteligente porque ela se aplica à vida da pessoa, tá? Historicamente, Israel foi uma nação economicamente baseada na agricultura e pecuária, como eu comecei a falar para vocês ali atrás. E mesmo assim desenvolveu substancialmente um saber próprio e, a priori, né, primordialmente, interessado em um conteúdo religioso, tá? Inteligente e religioso. Devemos também compreender claramente que o termo poético se refere apenas à sua forma, tá? Esses livros descrevem verdadeiras experiências humanas e tratam de problemas profundos, revelando grandes realidades. Então, poéticos, o termo poético é por causa da forma que foi escrito, do gênero literário que foi escrito. Mas ali tem profundidade, tem revelações, tem, tá? E historicidade também, né? São bem históricos também, tá? Esses livros de que nós estamos tratando aqui. Então, o termo poético se refere apenas à sua forma de escrita, tá? Outra característica da literatura sapiencial é que os sábios bíblicos não se interessam pelo conhecimento especulativo, mas pela prática, tá? Pela vida prática, que é diferente dos gregos, né? Os gregos é mais teoria, mais especulativo, mais aquela coisa, né, filosófica, tá? E já o povo de Israel, os hebreus, se interessavam mais na prática, né? O que servia para mim na prática, né? Aquele ensinamento, aquela verdade, aquele princípio que se aplica realmente na realidade da pessoa, né? Dizendo aqui, então, entre linhas, que os gregos estão muito longe da realidade, né, em muitos casos, tá? Bom, tipos de declarações sapienciais. Item 5.1.1. Eu estou na página 28, tá? Para você que está acompanhando aí. Segundo Halley, né, o escritor aí, o livro de Halley está aí, tá? Pontuado aí nas bibliografias, tá? Segundo Halley, existem alguns tipos relevantes de declarações sapienciais, tá? Declarações sábias, sapienciais. São elas: aforismo. Trata-se daquilo que é geralmente considerado um provérbio, tá? O aforismo é como um provérbio, como né? Diferente um pouquinho do ditado, né? Que é aqueles ditos populares, mas né, tem três tipos, né? O provérbio propriamente dito, a instrução, que é um provérbio mais estilizado, mais bem elaborado, e dito, né? Que é aquelas expressões comuns, né? Dito popular, né? É melhor que e tal, né? Cada cultura tem uma forma de expressar esses ditos aí, tá? Ditados, no caso, dito, tá? Então, provérbios, que são aforismo, né? Instrução, que é provérbio mais bem elaborado, mais estilizado, e dito, que são aqueles ditos populares menores e mais comuns, tá? E disputa, que é uma controvérsia dialogal e verbal, tá?
onde se conhece bem o gênero literário da poesia, se usa muito isso, né? Aqueles diálogos cantados, aquelas coisas disputadas ali, tá? É uma disputa, tá? Disputa de versos. Às vezes é só uma poesia mesmo, né? Só um verso em português, né? Lá em Israel não, eles eram utilizados para louvor, tá? A literatura ínica, tá? Olha, nós vamos de dois tipos aqui. As sapienciais, né? Literaturas sapienciais, que nós vimos lá no item 5.1. E agora nós vamos ver a lírica, tá? A literatura lírica, tá? Ínica, desculpe. Vimos as sapienciais e vamos ver agora a ínica, tá? O termo hino. Hino é uma tradução do hebraico, né? Tehilá, tá? Que designa não só a ideia de louvor a Yahvé, Jeová, mas também nomeia o próprio Yahvé, tá? E as suas ações, as ações de Deus, as ações de Yahvé, tá? Em Israel, portanto, a ação de Yahvé e o louvor humano estão inseparavelmente unidos, tá? O louvor, né, o hino, né, em louvor, ele traz uma ideia mais profunda do que nós imaginamos somente um cântico, né, só cantar. Eu vou explicar isso daqui mais adiante aqui. Os exemplos mais antigos desse gênero, no AT, por exemplo, são o Cântico de Miriam, depois que o povo atravessou o Mar Vermelho ali, onde Miriam cantou, né? Nós temos ali um cântico espiritual, um cântico bonito, um cântico maravilhoso, um hino de adoração que Miriam cantou, né? No qual são evidentes, né, as três partes do gênero ínico, tá? Que nós vamos ver aqui. E o cântico de Débora, né? Débora, em Juízes 5:2. Quem não teve a curiosidade, pega a Bíblia, dá uma olhadinha no cântico de Débora, você vai ver que coisa mais linda, tá? Para melhor compreender a literatura ínica, né? A literatura cantada, que foi feita para hino, né? É necessário compreender os significados de gênero, tá? Os gêneros textuais, que podem ser utilizados de várias formas, né? Possibilitando a comunicação, orientação, ordenação, interação. A literatura pode se manifestar em prosa ou em verso, tanto no conteúdo quanto na sua estrutura. Podemos facilmente enquadrar as obras literais em três gêneros, tá? As literaturas, né? As obras literárias podem ser agrupadas em três gêneros. O gênero lírico é quando um eu nos passa uma emoção, um estado de espírito. O poema lírico, a canção lírica, o hino lírico é aquele que demonstra sentimento, que causa um sentimento profundo na pessoa. O dramático, né? O dramático é quando atores, num espaço especial, apresentam por meio de palavras e gestos um acontecimento. Eles fazem um drama, tá? Então temos o lírico, o dramático e o épico, que são os três gêneros possíveis, tá? O épico é quando temos um narrador, né? Esse último gênero inclui as manifestações narrativas, desde o poema épico até o romance, a novela e o conto, tá? Um narrador vai narrando, esse é o épico, tá? Todas essas variáveis possibilitam a interpretação da poesia hebraica bíblica, principalmente nos livros mais complexos da Bíblia, tá? Tá, vamos então definir o gênero lírico ou ínico, tá? Seu nome vem de lira, né? Lírico é aquele que demanda sentimento, né? Que demonstra sentimento, vem de lira, que é um instrumento musical que acompanhava os cantos dos gregos, tá? Por muito tempo, até o final da Idade Média, as poesias eram feitas para serem cantadas, tá? Até o final da Idade Média elas foram produzidas para serem cantadas. Nas obras líricas, elas têm a predominância de sentimentos, tá? De emoção, que as torna bem subjetiva, né? Às vezes não é objetiva, porque o objetivo dela é produzir sentimento. Tem música que foi feita para produzir sentimento, não é
não era para produzir emoção, né? Vamos dizer, né? Produzir um sentimento profundo, né? E não para ser entendidas, vamos dizer assim. Em geral, os poemas pertencem a esses gêneros, tá? A esse gênero aí. São encontrados dois nomes para o gênero lírico, né? A ode e o hino, né? Os dois tipos de poemas líricos, tá? Os dois nomes vêm do grego, né? Da Grécia, que significa canto, tá? Tanto o ode como o hino. Tem uma diferença interessante, grande entre os dois, tá? A ode é a poesia entusiástica de exaltação. O hino é a poesia destinada a glorificar a pátria ou dar louvores a divindades. Percebeu aí o que é um hino? Um hino é para ser cantado em louvor. Ele não é uma música qualquer, né? A ode pode ser uma música qualquer porque ela tem a intenção de entusiasmar, de exaltar a pessoa. Viu a diferença do hino para a ode? A ode é para causar aquela emoção na pessoa, tá? O hino não, ele é para glorificar, ele é para exaltar, ele é para dar glória, né? É para elevar alguém. Então, quando cantamos um hino, em louvor a Deus, nós estamos cantando um hino para que com aquele hino nós possamos adorar ou exaltar ou glorificar a Deus. Então, quando escolhemos o hino que dá louvores, porque eu posso louvar a pátria também, eu posso louvar pessoas também, né? Posso glorificar uma pessoa, né? Apesar que toda honra e toda glória seja dada a Deus, mas a pessoa, o ser humano, glorifica qualquer coisa, vocês sabem disso, né? Então, o hino se destina a isso. Então, para desmistificar, né? Não se louva um hino. Eu vou louvar um hino, não se louva um hino, né? Porque o hino é ele que faz louvor. Eu vou louvar a quem com o hino? Essa é a forma correta. Eu vou louvar a Deus através desse hino. Então, isso é um hino, porque louva a Deus. Muitos cantados na nossa igreja que não são hinos, né? Por quê? Porque eles não louvam a Deus, louvam o homem, né? É uma ode, né? Para produzir entusiasmo, para produzir um sentimento ali, tá? Mas para louvar a Deus, se eu quero louvar a Deus, o hino, na sua composição, tem que ter louvor, tem que ter louvor à divindade. Tá bom? Viu a diferença aí de ode e do hino? São gêneros, tá? As principais formas de hinos são a elégia, que é a poesia lírica em tom triste, né? A elégia é muito usada na Europa, em partes do mundo aí, tem muitas poesias líricas tristes, né? Cânticos com aquela conotação de tristeza, fala de acontecimentos tristes, ou da morte de alguém. Tem gente que fala que não gosta disso, mas é importante também, né? A Bíblia fala que melhor no velório do que na festa, né? Não dá para explicar isso aqui, mas a elégia é uma parte importante da poesia lírica, tá? Idílio e écloga, tá? São poesias pastoris, bucólicas, se refere ao campo, né? Pastoril, bucólica. Bucólica é viver no campo, viver, né? Afastado da sociedade, distante, tá? Então, um idílio é uma poesia e ela é bucólica, tá? E écloga também, né? A diferença é que a écloga difere por apresentar um diálogo, né? Na écloga apresenta um diálogo nessa poesia bucólica, tá? E o idílio é uma poesia bucólica, mas sem o diálogo, monólogo talvez, tá? Epitalâmico, tá? É poesia feita em homenagem às núpcias de alguém, uma poesia feita para casamentos, para núpcias, para festa nupcial, tá? A sátira também muito conhecida, né? Nos nossos meios, né? É uma poesia que se propõe a corrigir os defeitos humanos, mostrando o ridículo de determinada situação. Ela escancara o ridículo da situação, né? Então é satírico, é satirismo, tá? A sátira ela visa, né? Ela tem uma função, né?
tudo ali tem um lugar, né? Tem uma colocação. É só a gente estudar isso separadamente. Tá? O que eu quis passar para vocês foi um resumo de tudo isso, né? Desses termos técnicos todos, para que eles servem e como é que ele se aplica na Bíblia, na Palavra de Deus, especialmente nos livros poéticos, que é os livros que nós estamos estudando. Tá? Vou terminar essa aula por aqui. Na próxima aula vamos para o capítulo de número 6, né? Vai ser a última aula desse módulo aqui, né? Deus vos abençoe abundantemente em Jesus. Amém?